E a mobilidade do consumo? Será que a gente tem surgido diversas configurações boas do ponto de vista do consumo? Sem dúvidas. Veja aqui, em 2003, 66% da população brasileira estava na classe C. Essa classe C, ela hoje, 66 milhões, desculpa, agora está com mais de 100 milhões de pessoas. Então, ela ficou bombada, realmente ficou muito forte. Então, usou-se esse aumento do consumo como uma política, o que tem lados favoráveis. Mas isso não quer dizer que a solução esteja por aí. Então, a mobilidade no consumo mostra que, em 10 anos, a classe C teve um aumento gigantesco. Então, temos a comemorar, sem dúvidas, mas a nos precaver também, porque o consumo moveu-se. Mas olha o outro dado. E a educação, por favor? O que é que está acontecendo com a educação? Estagnada. Veja, esses são os dados do IDEB, divulgado no ano passado, ele veio de 2005, 2007, 2009 e 2011. No Brasil, e aqui ele separa em 3 fases. Os anos iniciais do ensino fundamental é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano do ensino fundamental, onde a criança tem, em média, de 6 a 10 anos. Depois, na segunda parte do ensino fundamental, é uma criança, aí, em média, de 11 até 14 anos. E aqui são os aborrecentes, né, como o pessoal gosta de brincar, são os adolescentes, né? O pessoal aí com 15, 16, 17 anos. Qual é o resultado? Reprovados. Nós estamos numa escala de 0 a 10, com os nossos pequenos com a nota de 5. Um pouquinho maiores, com a nota de um pouquinho acima de 4. E com os maiores, os grandões, com 3,7. É uma dramaticidade tremenda. O fato de termos uma educação que patina nesse nível. Significa, de uma nota que tem o máximo como 10, você tem o país não chegando nem à metade, quando a gente olha o todo. É 5, 4,1 e 3,7. Quando a gente olha isso detalhadamente na escola pública, todas elas, pública estadual, pública municipal ou a privada, aqui o governo não colocou, o MEC não colocou o dado da pública federal, que eu apresento mais à frente. Tá? Mas isso mostra um problemaço. Por favor. E isso não é benefício só de alguns locais, não. Benefício entre aspas, tá? Essa reprovação, ela se deu de maneira de 4,1, por exemplo, para aqueles alunos de 10 a 14 anos, 11 a 14 anos, ela é de 4,1 para o país e é nessa faixa para todos os estados. Em particular, o nosso norte e o nosso nordeste, capenga. Aliás, se alguém quer ter um único dado sobre o Brasil e envergonhar-se sobre o Brasil, é ver as disparidades regionais nas últimas 7 décadas. Nenhum grande governo no país foi estadista no sentido de dizer, eu mudei o país. Eu fiz uma gestão de 4 anos ou 8 anos e mudei as disparidades regionais. Norte e Nordeste continuam bem atrás. O único que escapou dessa síndrome foi o Centro-Oeste, que aproximou-se do Norte e Sudeste. Mas o IDEB ressalta que Norte e Nordeste, na realidade, 1, 2, 6, 9, 15 estados do Norte e Nordeste estão com nota mais do que reprovados, abaixo do país. Por favor. E aqui, às vezes, isso em particular me incomoda, quando a gente tem autoridades públicas colocando informação que é verdadeira, mas é mal usada. Por exemplo, a escolaridade no país teve esse desempenho aqui. O que é que uma pessoa desavisada, ou uma pessoa que não conhece a realidade do país, vai dizer? Olha, a escolaridade no Brasil, desde 81 até 2009, aumentou consistentemente. Verdade. O número de anos na escola saiu de 4 para 7,5. Parabéns, Brasil. Consistentemente temos melhorado. Contudo, por favor, olha a nossa classificação no IDH. O Brasil é o 84º no IDH. A gente perde para diversos países africanos, países em pé de guerra. Esse dado ele é mais complicado ainda se a gente olhar a escolaridade. Pela escolaridade, que naquele outro gráfico estava tão bonito, mostra que a gente vai para a posição 115.
essa é a sexta economia do mundo performando ou com desempenho baixíssimo em educação. Por favor. Pois não. O endividamento das... Aqui é um outro caso, veja só. As nossas famílias... Esse gráfico ele mostra o seguinte: o Brasil, numa análise internacional, aparentemente compromete pouco do seu PIB com endividamento. Um pouquinho menos de 21% do PIB. Então, o Brasil, sem dúvida, é uma potência comparado com a Irlanda, Portugal, Espanha, a Grécia. A Grécia está com problemas, o Brasil não. Alto lá, não é bem assim. O nível de endividamento do país ele é baixo como percentual do PIB. Só que, em geral, nessa sala mesmo, por 3 vezes em menos de 2 anos, eu já vi isso, as autoridades não comentam o outro lado da história, que é o seguinte: a gente paga um dos juros mais altos do mundo, em particular porque o nosso orçamento é todo banguelo, é todo complicado, é mal feito, é mal formado. No gráfico seguinte, o que é que a gente tem? O crédito no país, além dele comprometer fortemente 43% da renda, mesmo que você não tire a renda com imóveis, por favor, o que a gente tem é o seguinte. O próximo gráfico, por favor. Próximo gráfico. O serviço da nossa dívida ele é gigantesco. A gente paga... isso aqui é um impacto sobre a renda das famílias, tá? Mais de 22%. Aí agora, nesse caso, a Espanha perde para a gente. A gente fica como o primeiro. Ou seja, o Brasil não é um país rico. O Brasil é um país pobre com um conjunto grave de problemas, que, se não resolver, não vão desaparecer por si. E a gente não tem realmente resolvido. Em particular, os nossos juros são altos, e é importante quando uma autoridade pública diz: olha, vamos baixar e vamos contra o sistema financeiro que tem forte arrecadação. É verdade. Só que isso é somente o primeiro passo. Deve-se ir muito além disso. O discurso de redução dos juros e, portanto, de que a gente vai melhorar e vai reduzir o endividamento público e privado é bom, mas ele tem que passar por uma melhor alocação de recursos, ele tem que passar por uma prioridade nas áreas. Por exemplo, não é com um projeto como o Trem Bala que a gente vai melhorar essa solução. E essa semana, ou semana que vem, a gente vai sim ter a defesa do Trem Bala. É um projeto complicado, é difícil você ter no mundo quem justifique bem um trem-bala. Nenhum dos mais modernos, a Ferrari, essa grande empresa de automobilismo, tem um trem-bala agora na Itália. E mesmo esse não se justifica. Os Estados Unidos abdicou de ter trem-bala. O mundo como todo tem receios com relação ao trem-bala, porque o subsídio que tem que entrar é muito grande. Haja BNDES. Aliás, o BNDES precisa de uma análise com muito cuidado, porque o S do BNDES quer dizer social. O S do BNDES não quer dizer Avenida Paulista em São Paulo. Boa parte dos recebedores dos mais de 360 bilhões de reais que o BNDES tem emprestado de 2009 para cá, como função de combater crise ou de incentivar empresários, ela vai para a Avenida Paulista. E é um crédito que é, em termos reais, negativo. Você vai pagar cerca de 4,5% ao ano, no máximo 6% ao ano, e você consegue ter uma renda de 9%. É como se eu dissesse o seguinte: ó, eu vou te emprestar R$100 e você vai me pagar 4,5%. Aí, com esses R$100, você aplica na internet, num tesouro direto, e ganha 10%. O que é que você fez? Você faz um agradecimento ao Valderi, porque você vai estar recebendo um dinheiro cujo taxa de juros real é negativa. Isso é um crime contra a sociedade brasileira, você ter a escolha de pessoas que vão receber dinheiro a um custo negativo, ou seja, a um custo menor do que o que ele vai pagar, da ordem de centenas de bilhões de reais e mais. Essa discussão não é feita pelos esses senhores aqui que são eleitos por nós, deputados e senadores. Não é feita. Não é discutida aqui no Senado, não é discutida aqui na Câmara. 4 ou 5 pessoas decidem isso, dezenas de bilhões de reais. Esse é um problema seríssimo. Claro que tem fatores favoráveis, isso ajuda na criação de emprego, na redução, inclusive, de algumas desigualdades, mas deveria ser discutido diretamente pelos representantes do povo,
que estão nessa casa política. Por favor, vamos seguir mais 5 minutos, eu encerro. O crédito, agora, veja só essa questão de oportunização. No sábado, o passado, o senador Cristóvão falou sobre ter faro para voto. E aqui há um faro muito grande para voto. E também com benefícios sociais. Mas veja só, o crédito imobiliário no país, no Brasil, é muito pequeno, é 5% do PIB, bem menor do que nos outros países. Tá? Muito menor. Crédito imobiliário, pequeno. O que mais? O déficit habitacional no país é gigantesco. Temos mais de 5 milhões de brasileiros sem casa própria. Isso num dado conservador. E sem contar dezenas de milhões de brasileiros que moram em unidades habitacionais que não condizem com a dignidade humana. Então, nós temos essa seguinte combinação. O crédito imobiliário é baixo, o déficit habitacional é alto. Por favor. Então, vamos fazer aqui um laboratório? Vamos lá. Fizemos um laboratório em 2003. Em 2003 o crédito era baixo, o mercado de trabalho tinha um forte desemprego e as pessoas estavam um pouco endividadas. Vamos fazer transferência de renda, Bolsa Família, muito forte. Agora delineia-se um outro laboratório extremamente importante do ponto de vista político. O déficit habitacional é elevado, o Bolsa Família já está se exaurindo, temos um alto potencial de crédito imobiliário e isso gera uma fidelização do eleitor que é gigantesca. Um eleitor que tem uma casa, dado por um determinado governante ou parlamentar, fica fã ou eleitor daquele parlamentar por décadas. No Brasil, a gente tem em vários estados, em várias cidades, situações, às vezes, não boas, de como isso é verdade. Então, o que é que isso vai acontecer? Uma ênfase sobre o programa Minha Casa Minha Vida, que tem, de novo, situações boas, mas também tem que ver a priorização. Vou dar um exemplo para vocês. Se puder voltar, por favor. Minha Casa Minha Vida, no último ano do governo Lula, só foram despendidos 3 bilhões. Em 12 meses, a presidente Dilma já despendeu 23 bilhões para ele, via subsídio. Então, é um programa que está se mostrando. Aqui é importante um partido com a substância que o PDT tem, tanto histórica como de presença parlamentar e executiva, de entender o que está acontecendo, o que está em jogo. Por favor. Mais 3 minutos e eu termino, tá? Aqui é uma equação. Valderi, numa casa política você vai colocar uma equação? Vou, mas é uma equação bem simples. E é uma equação que nos amordaça, que nos complica. Ela diz o seguinte: a economia, ela pode vir de 5 fontes, ou do consumo privado, ou do consumo do governo, ou do que se investe, ou do que se importa, menos o que se exporta, menos o que se importa. Então, não tem segredo. Para o país crescer e para gerar emprego, tem que vir ou do consumo privado, ou do consumo do governo, ou do que se investe, ou da diferença entre o que se exporta e importa. Qual foi a fórmula adotada nos últimos 11 anos? Aumentar o C, fortemente. Qual é a forma que deveria ser adotada? Investir no I. E quando a gente fala em investir no I, não é só em pontes, rodovias e ferrovias e aeroportos, não, que a gente precisa. Isso é a infraestrutura. A gente precisa investir também na supraestrutura, em educação, em uma saúde de qualidade. Então, a gente tem a situação da infraestrutura e da supraestrutura. Se você não cuida disso, os resultados não vão ser bons. Vamos continuar sendo a 84ª economia país em termos de educação, em termos de IDH, embora sejamos a 6ª economia do mundo em PIB. Talvez até a 5ª, que há uma possibilidade de irmos para a 5ª posição, mas não nos interessa tanto.